Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje, 12 de setembro de 2024. Nós vamos orar. Depois que a gente orar, nós vamos estar fazendo essa leitura em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nessa tarde, Espírito Santo de Deus, te apresento essa leitura que vai ser realizada. Que o Senhor Jesus possa ocupar, Pai, o primeiro e último lugar. Que o Senhor venha tomar a primazia. Que o Senhor se faça presente, Pai, nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver a genealogia de Jesus, né, Mateus. Que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, e Fareis e Azara. E Fareis gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Racabe e Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. Daqui foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abiás. E Abiás gerou Asaf. E Asaf gerou a Josafá. E Josafá gerou Jeroão. E Jeroão gerou Osias. E Osias gerou a Jotão. E Jotão gerou Acais. E Acais gerou Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou Amon. E Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias, os seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zerobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou Azon. E Azon gerou Sadoc. E Sadoc gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que toda a geração, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia. 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E é onde a gente vai entrar agora, né, no nascimento de Jesus. Que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi, sim, estado Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la-se secretamente. E o projeto, isto eis que o sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. Versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarão o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz:
Eis aqui, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e é chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará, e recebeu sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aí quando Jesus nasceu, né, os magos foram visitar. Aí diz assim, os magos do Oriente. Tá assim porque a dentadura quebrou, né? Aí tá ali guardada. E até melhor, porque quando coloca a dentadura a gente vai falar, fica cuspindo. Os magos do Oriente. Mateus capítulo 2 agora. E tendo nascido Jesus em Belém, diz da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que um mago vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se de toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E disseram em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terás de Judá? E tu, Belém, terra de Judá? De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe apareceram. E enviando a Belém, disse, ide e pergunta diligentemente pelo menino, e quando o acharem, participam para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante dele, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. E sendo, por divina revelação, avisando, em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. A fugida para o Egito e a matança dos inocentes. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, em sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantou-se ele, tomou o menino, sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E este lá está a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo. Diligentemente inquiriam dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando o seu filho, e não querendo ser consolada, porque já não existem.
a volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto o que procurava a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Aquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisando em sonho, por divina revelação, foi para a parte da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Aí agora vamos ver, né, onde entra João Batista. Naquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas, as suas veredas. E este João tinha os seus vestidos de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente a Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não presumai de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que nem mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado, a raiz da árvore toda, e a árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alpaca não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo, que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em que comprazo. E agora vamos ver, né, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe:
se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando-se me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram o anjo e os serviram. Jesus em Galileia, e o primeiro discípulo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, e deixando Nazaré, foi para habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon, em Natafale, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon é a terra de Natafale, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram logo as redes e seguiram. E adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele o curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? A gente leu, até o versículo 3, até o versículo 4, capítulo 4. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor tem me concedido, meu Pai, de permitir, Senhor Jesus, eu deixar, meu Pai, essas mensagens para reflexão, onde chegar a minha voz, onde meus pés não poder alcançar mais meu Pai, esse vídeo chegar, seja em Belém, seja em Goiás, seja em Brasília, seja em Rio Grande do Sul, seja em Macapá, seja em Manaus, seja no Pará, em qualquer região, seja, Jesus, no Piauí, no Ceará, em Fortaleza, seja em Palmas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, aonde chegar esse vídeo, na Síria, aonde ele chegar nos Estados Unidos, no Afeganistão. Que venha botar, Senhor, em meditação, dar ouvido à tua palavra. Então, Deus, que nessa tarde, o Senhor venha dar para cada um que está ouvindo, meu Pai, ouvindo esse vídeo. Aqueles que estão no cativeiro, que o Senhor possa entrar com uma libertação, que o Senhor possa libertar, que através da palavra venha ser liberto. Aquela pessoa, meu Pai, que está no cativeiro, que quando, meu Pai, ouvir esse vídeo, ele venha, meu Pai, te aceitar como o único e suficiente Salvador da vida dele.
E aqueles que estão enfermos, Jesus, aquele que não tem mais esperança, quando ouvir esse vídeo, que volte a ter vida e vida com abundância e volte a ter esperança. Aquela pessoa, meu Pai, está querendo se matar, querendo tirar sua própria vida, que quando ele ouvir, meu Pai, esta mensagem, através, meu Pai, desse vídeo, que ele venha entender que a única pessoa que pode tirar a vida é o Senhor. Que o Senhor possa restaurar a vida dele. E, meu Pai, que ele venha entender que na vida dele tem jeito, não está tudo acabado. Porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é quem restaura. O Senhor é quem dá vida e vida com abundância. Aquele Senhor Jesus que diz que não tem mais jeito, aquele que está no tráfico, aquele macumbeiro, feiticeiro, o homem afeminado. Deus, que eles venham entender que o Senhor é a única salvação, que não há outro caminho. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o único caminho é o Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não ser pelo Senhor. Que todos venham a ter uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E que o Senhor Jesus tome a direção da vida de cada um. Seja jovem, seja criança, seja ancião, seja rapaz, seja senhor. Que ouvir e ver esse vídeo. Que o Senhor Jesus direcione a todos.